Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Gratidão a cada um de vocês por estarem aqui conosco nesta noite. Mari, boa noite, querida, seja bem-vinda. Enquanto vocês vão chegando, Marquinho, obrigado pela presença na nossa Sintonia de Esperança, seja bem-vindo aqui conosco também. E enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos aqui. Clara, boa noite, querida, seja bem-vinda. E então... eu me confundi ali, tudo bem. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Douglas, como é que vai você? Então, estamos aqui, acabamos de fazer uma live interativa com o Gustavo Gandolfi, lá pelo Sintonia de Esperança, pela Rede Amigo Espírita. E João Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Estávamos lá pela Rede Amigo Espírita, falamos sobre a paz. E hoje é o Dia Internacional da Paz. Olha só que coisa interessante que a gente... na verdade, é assim, né? Quando o Gustavo me perguntou o tema, quando a gente estava conversando sobre o tema, ele me perguntou assim, eu perguntei para ele se o tema eles que diziam qual que seria para a gente fazer ou não, né? Falou, não, eu que escolho o tema. Cláudia, boa noite, Cláudia. Um beijo para o nosso querido Everton, o nosso querido do coração. E então, o Gustavo falou que eu que escolhi o tema. Um belo dia aí, tomando banho, normalmente, né, água caindo na cabeça da gente, vem as intuições e nós, né, veio a intuição a paz. Então tá. E preparamos toda a live, né, pra gente estar conversando, uma live curta, né, 30 minutos pra gente falar, depois ficamos conversando sobre o tema, tudo mais, né. E o que foi muito interessante, que aí no dia que a gente foi descobrir que hoje era o Dia Internacional da Paz. Boa noite, Jacira, seja bem-vinda. Então, como hoje é o Dia Internacional da Paz, aí nós fizemos nada mais, nada menos que a live iniciando com aquela música do Michael Jackson, que foi feita pela versão do Roupa Nova, né? A Paz. Começamos a falar sobre ela, depois trouxemos duas mensagens de Emmanuel sobre a paz do Cristo e a paz do mundo, né? Então, aqueles que tiverem oportunidade, é só entrar lá na Rede Amigo Espírita, pesquisar, ou então no meu canal do YouTube também, né? A gente compartilha, está lá em live e participações especiais. Está lá dentro da playlist. Soraya, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário agora aqui. E hoje, comentário fixado, perfeito. O Everton tá mandando um beijo para todos, tá vendo? Que legal. O Everton é um querido do coração, como todos nós e todos vocês, né? A gente tem esse carinho por cada um de vocês. Depois eu posso até te passar o link, viu, Clara? Que eu copiei e te jogo para você depois. A Jacira não tinha conseguido entrar, quando ela chegou já tinha acabado, eu mandei o link para ela. Mas tá lá, foi bem legal, viu? Gostei, foi bem descontraído. Eu acho que a gente fazer a palestra, a gente conversar também, fazer uma live, você não precisa ser sério, né? Você fala descontraidamente, a gente vai trocando ideias, trocando figurinhas. Então é muito bom mesmo. Carol, boa noite, seja bem-vinda. E como a Carol acabou de entrar, lembrei do Anderson, né, que estava aqui ontem, o Gurizada Espírita, e eu postei a letra da música que ele fez para a mãe dele. E eu estou até cutucando o Anderson novamente, para que ele, retornando às lives, o Anderson faz lives e canta também, né? Qual música? Não sei, João Carlos, em inglês não vou lembrar o nome, né? A Paz. É só você colocar no YouTube A Paz, Roupa Nova, tá tranquilo. Tem uma versão também que eles cantam junto com o Padre Fábio de Mello, também é muito bonita.
Mas é muito profunda a letra. Eu não fiquei analisando a letra com profundidade, eu só entrei, né, na superfície dela, só um comecinho, e depois já entramos já praticamente conversando sobre a paz. Bom, hoje nós temos uma mensagem de Jerônimo, intitulada Ser Jovem. A gente costuma dizer assim, nós somos jovens há mais ou há menos tempo. Essa é uma expressão do Lucas Gabriel, que o Lucas Gabriel coloca para a gente com muita propriedade isso. Ele coloca dizendo que todos nós somos jovens, uns há mais, outro há menos tempo. E a juventude nesta nossa vida, Nice, boa noite, seja bem-vinda, não significa a nossa juventude espiritual. Muitas vezes somos espíritos jovens aqui. Ana, boa noite, seja bem-vinda. E, no entanto, podemos já ser um espírito bem antigo, né? Antigo. Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. Estava assistindo um pedaço da sua live agora há pouco e aí eu precisei sair para vir para cá e deu uma hora que caiu minha internet também. Ana Maria, boa noite. Agora eu vou te chamar de Ana Maria, viu? Fica mais legal, para não confundir com a Ana. Vocês duas são Anas, né? Mas está ótimo. Então, Roberto, boa noite, seja bem-vindo. O Lucas Gabriel costuma dizer isso, né? Que nós somos todos jovens, uns a mais, outro a menos tempo. E a juventude, a nossa idade cronológica de encarnados, não significa necessariamente a nossa idade espiritual. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então, fica nesse preceito, né, que a gente vê uma pessoa, um jovem, e na verdade ele tem comportamentos, pensamentos já bem mais vividos, que você percebe que não é um espírito tão novo assim, né? Ah, você fez propaganda lá. Aí eu também saí da live lá com o Gustavo, acabei fazendo propaganda também da nossa live, até o Gustavo pediu para falar alguma coisa do Jerônimo também, né? Gustavo conheceu o Jerônimo quando tinha 8 anos e ele estava iniciando um processo mediúnico, né? E acho que a mãe do Gustavo levou o Gustavo para conhecer o Jerônimo, e aí ele ganhou uma fita cassete, e ele comenta isso numa live que ele fez no EAC de Matão, com a Márcia e com o Nicola. E aí ele fala que ele ganhou uma fita cassete da Princesa e do Jardineiro, né? Ele falou assim, ganhou a fita, mas a mediunidade continuou com os problemas, os percalços naturais da mediunidade. Bom, vamos então ver o que é ser jovem na definição do Jerônimo. Vou fazer a leitura na íntegra e depois a gente faz as paradas naturais, né? Ser jovem. Ser jovem é ser forte de caráter, sereno no impulso, fiel amigo do estudo e do trabalho. Ser jovem não é se deter na beleza da forma, que brilha e passa, mas sim cultuar os encantos da vida interior nos elevados sentimentos que plasmam as obras que jamais envelhecem. Mocidade jamais foi sinônimo de desequilíbrio. Ser jovem não é cavalgar o potro irrequieto dos impulsos indomados. Tereza, boa noite, seja bem-vinda. Carlos, boa noite, querido. Ser jovem não é protestar contra o mundo, as coisas do mundo. Pelo contrário, é cooperar com o mundo, feliz de amanhã, começando pela reforma íntima de si mesmo. Ser jovem não é exibir-se na passarela das ilusões de um dia e nem ostentar medalhas de torneios competitivos do mundo. Ser jovem não é mostrar o rosto jovem e ter atitudes que dignifiquem... Ser jovem não é mostrar o rosto jovem, é ter atitudes que dignifiquem a família e a sociedade em que se vive. Ser jovem é poder mirar-se no espelho da consciência sem dela se envergonhar. Ser jovem não é vencer pela força nem profanar o santuário do sexo, que deu ao mundo o doce nome de mãe. Ser jovem é manter-se na linha socrática do autoconhecimento que gera o autocontrole das emoções.
Ser jovem, enfim, é ser um homem, uma mulher, na mais lídima expressão do vocábulo, é ser eminentemente racional, consciente e responsável. Lembra-te, meu amigo, que Jesus foi jovem em toda a sua vida, mas preferiu a cruz do sacrifício a sorver uma só gota da taça das ilusões humanas. Carla, boa noite, seja bem-vinda. Então, agora nós vamos... Olha o que a Ana está dizendo, Ana Maria. Juventude vai além da cronologia. Existem jovens velhos e velhos jovens. É verdade, viu? Mas nós somos todos jovens, viu? Aqui nós somos todos jovens há mais ou há menos tempo. Nesta encadernação, como eu costumo dizer. Então agora vamos, passo a passo, né? Trabalhar nesse emaranhado de definições que o Jerônimo nos traz. Ser jovem é ser forte, de caráter. Ser forte de caráter é uma das coisas mais lindas que se pode imaginar. Você ter caráter, você ter... ser uma pessoa íntegra, né? Isso é muito importante. Boa noite, Babi, seja bem-vinda. Sereno no impulso, fiel amigo do estudo e do trabalho. Quer uma cópia, Jacira? Eu tiro, tá? Te mando, sim. Eu vou tirar uma foto e te mando. Então, olha só. Ser forte, não forte, né? Que vai na academia, fica bombado. Né? A gente fala que a atividade física ela é importante. Mas ser forte no caráter. No impulso, fiel amigo do estudo e do trabalho. Tá? Fiel amigo do estudo e do trabalho. Isso é importante. Duas coisas, né? O trabalho, a lei do trabalho, está lá no Evangelho. E o estudo que nos aperfeiçoa, o conhecimento nos transforma, não é mesmo? Natália, um beijo para você. A Natália tá junto com o Carlos, está mandando um beijo para todos. Deixa eu anotar um negócio aqui para eu lembrar, né? Senão não é esquecer, aí fica ruim, né? Tá aqui, vou lembrar aqui. Olha só, ser jovem não é se deter na beleza da forma que brilha e passa. E o Jerônimo tem uma experiência muito marcante, né? Desta questão da beleza da forma, né? Ele era um jovem muito bonito, alto, né? Tinha um tórax bem avantajado, assim, bem, como é que a gente poderia dizer? Um moço bem bonito, nesse sentido. E tem aquele episódio que o Jerônimo chegava, né, no banheiro e depois que tomava banho, ele se olhava no espelho e batia no peito, simbolizando o Tarzan, né? Isabel, boa noite, seja bem-vinda. E depois ele veio aquela mensagem naquela casa espírita, que veio uma mensagem para o Tarzan, né? Agarra-se o cipó da esperança que você vai entrar na selva do sofrimento e tudo mais. Então, ele tem bem essa ideia, né? Ele passou por essa situação, né? Como jovem, né? Tinha a beleza da forma, mas que chega um momento que passa. Mas qual que é o preceito importante? Não da beleza da forma. Ele fala o quê? Cultuar os encantos da vida interior, nos elevados sentimentos que plasmam as obras que jamais envelhecem. Olha só. Quando eu falo lembra aquele exercício que eu falo para vocês da gente fazer de manhã, quando a gente acorda, vai para frente do espelho e fala assim: eu te amo, você é lindo, você é linda, você é maravilhoso. Por quê? Porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, nesse sentido aqui, quando a gente se olha no espelho, mas no espelho no nosso interior, a gente é bonito sim, porque nós somos feitos, né, naquela centelha divina que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é muito importante a gente se amar, sabe? Não aquele amor narcisista, não aquele amor dessa juventude que passa, que brilha e passa, como Jerônimo está falando, mas se amar, nutrir esse amor, esse sentimento digno de você para você mesmo.
Porque como que você vai aprender a amar ao próximo se você não aprendeu ainda a se amar? E quantos de nós ainda conspiramos contra nós mesmos? Nas mais diversas situações. Em relação à atividade física, você arruma sempre uma desculpa, uma justificativa para você não iniciar uma atividade física. A mudança de um hábito alimentar, a gente vai protelando, não, deixa para segunda-feira. Não, tá chegando o aniversário de não sei quem, então, né, a gente passou tanto tempo agora isolado. Eu preciso. Gente, não precisamos nada, a gente precisa burilar interiormente. E se a gente passou recluso, né, nesse período todo, foi por uma razão muito importante para o nosso crescimento interior, para o nosso crescimento íntimo, para o nosso crescimento espiritual. Bel, a gente faz isso, viu? A gente se conspira. Nós não gostamos da gente. Às vezes a gente fala assim, eu vou conspirar contra mim mesmo. O que eu vou fazer para me boicotar hoje? Então a gente tem que começar a mudar a frase. O que eu vou fazer para me ajudar hoje? Criar frases de efeito positivo. Aquilo que nós queremos fazer, nós já devemos dizer afirmativamente já realizando. Por exemplo, uma pessoa que é totalmente irritada. Ela não vai falar, eu estou menos irritada. Não, ela não vai ficar falando a palavra irritada. Estou mais calma, mais serena, mais tranquila. Eu sou mais paciente. Eu sou mais benevolente com as imperfeições dos meus amigos. Então a gente pensar sempre na questão positiva, não ficarmos falando aquilo que a gente não quer. Então construir essa imagem pela nossa projeção mental. Jacira, a academia na verdade é assim, né? A gente tem que malhar o espírito, né? Cuidar do corpo e da mente, não é mesmo? Cuidar do corpo e do espírito. A gente tem que cuidar, fazer atividade física, que a gente fala assim, não é luxo. Claro, se você ficar lá, né, se cultuando na frente do espelho, né? Que nem muitas pessoas, infelizmente, tomam aquelas bombas para, sei lá, né, ganhar massa muscular, só que praticamente virando um monstro, né? E sem contar a complicação que isso pode gerar, né? Mas a atividade física, o fortalecimento, ele é importante, né? Porque se a gente faz uma atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, é importante que a gente faça isso para a gente manter o nosso corpo sadio, ativo. E é importante, não para você ficar se cultuando, né? Já é um bom começo, né? Daí você vai melhorando. Começou a hidro, vai para frente, depois, né? A gente vai passando para as outras fases. Bom, o que ele continua dizendo aqui? Mocidade jamais foi sinônimo de desequilíbrio. Bom, a gente tem que pensar que existe aquela fase, né, da Tereza, boa noite, querida, seja bem-vinda. A gente está falando daquela fase, né, da mocidade comparando com a adolescência. E a adolescência é uma fase realmente complexa, difícil para os jovens, porque os hormônios entram, né, como se te colocasse eles no liquidificador, né? Joga os hormônios lá e te vira nos 30 para o jovem lá que tem que se virar com aquelas, né, com aquelas emoções que entram, né, à flor da pele. Ana, precisa fazer alguma coisinha, tá? Precisa fazer alguma coisinha. Não a Ana Maria. Ana Maria não sei se ela faz. Por falar em Tereza, a Martiele vai estar com a Tereza amanhã numa live às 19h30. Acho que é isso, pelo menos que eu vi a postagem. Então, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, tá? Tem que sair do comodismo. E sair daquela zona de conforto é muito difícil. É muito difícil, né? A gente tem que fazer um trabalho hercúleo, né? Os 12 trabalhos de Hércules é mais ou menos por aí, tá? Mais ou menos por aí. A gente tem que fazer uma força, superar as dificuldades para, né, fazer alguma coisa. Jorge, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Estamos falando, então, da mocidade que jamais foi sinônimo de desequilíbrio. Então, é importante que os pais, quando têm os filhos na idade, na adolescência, e hoje a adolescência, né, segundo a Flavinha comentou uma vez, diz que vai dos 15 aos 35, né, Flavinha, de acordo com a... Não para todos, viu? Não é para todos. É uma brincadeira que a Flavinha falou,
que a adolescência tem umas adolescências tardias hoje em dia. E realmente, né, a gente tem varia muito de geração para geração. Não estamos aqui. A gente sabe que cada geração passou por um problema, por uma dificuldade. Nós tivemos a nossa fase. A Morgana fala correndo atrás do neto. Morgana, leva ele para caminhar então. É mais fácil. Leva ele para caminhar. Ele é bem arteiro, né, Morgana? Já vi. 35. Isabel, a Flavinha que falou que seria 35, tá? Mas, né, vamos em frente. Elizabeth, boa noite, querida, seja bem-vinda. Mas o importante é que eu digo assim, os pais têm que dar um suporte muito grande para os filhos na fase da adolescência. E a gente sabe que não é fácil, né? Embora a gente já tenha passado pela adolescência, a gente deve ter dado um trabalho danado para os nossos pais, que a gente não lembra, né? Mas é importante que a gente tenha paciência, né? Ó, Ana, lavar cozinha e banheiro não é ginástica. Isso aí é serviço de casa, tá? Conta muito como bônus horas para você, tá? Aí não queria entrar, né, Morgana? O João Carlos diz, os primeiros 40 anos da adolescência os mais difíceis. Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que eu falo, né? A gente tem que pensar com amor e com carinho, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então, o serviço doméstico, você lavar o banheiro, varrer a casa, isso aí é serviço doméstico. Aí cansa muito mais que você fazer uma caminhada, tá? Então, não precisa fazer grandes exercícios. Tem que fazer exercício regular, tá? Estou falando também, viu? É muito reflexivo. Estou falando para essa pessoa que eu estou vendo aqui no meu celular. Está bem na minha frente aqui. Fica falando aí e achando que é só para os outros, né? 54 no 45. Ai, gente, vocês um barato mesmo. Vão contando as idades aí, fica difícil, né? A Elizabeth, pode dormir, Elizabeth. 5h40, Jesus do céu, hein? 5h40, não é fácil não, hein? 5h40, eu acordava às 6 quando tinha que acordar o Vitor pro cursinho, mas agora está numa outra fase, ele acorda sozinho, então que se vira um pouco. 25 na Alminha, Tereza, é muito bom, isso é muito bom, né? Mas então, ó, essa é uma outra frase muito interessante. Ser jovem não é protestar contra o mundo e as coisas do mundo. Pelo contrário, é cooperar com o mundo feliz de amanhã, começando pela reforma íntima de si mesmo. Will, boa noite, seja bem-vindo. Ó, o jovem tem mania de querer mudar o mundo. Que mania de protestar, tudo está errado, né? Tudo não funciona, está tudo complicado. Ó, o Marquinho está fazendo caminhada. Parabéns, Marquinho. Feliz por você. Marquinho que passou por um procedimento cirúrgico, aí a gente fica muito feliz, né? Que está aí fazendo essa caminhada na esteira. Isso é muito bom. Então, olha só. O jovem tem essa mania de protestar. Ele quer protestar contra tudo, contra todos. Está tudo errado, o mundo tem que mudar. E eu estava ouvindo uma palestra do Rossandro, que ele fez no Dia dos Pais, muito interessante por sinal. Tá lá no canal do YouTube do Rossandro. E que ele fala assim, que na verdade muitos de nós, tem aquela música do Belchior, né? Apesar de termos, como que é? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quer dizer, por mais que a gente proteste, por mais que a gente se revolte contra um monte de coisa, no fim das contas a gente acaba entrando na mesma situação. Agora, é natural do jovem protestar. Protestar contra o mundo, com um monte de coisa está errada. A gente sabe, né? A gente sabe que infelizmente o nosso planeta Terra, e hoje é o Dia da Árvore, o Dia Internacional da Paz também, quanto desmatamento acontece no nosso planeta, quantas e quantas árvores são derrubadas, quantas e quantas queimadas nós vemos por aí, que mexe com a psicosfera do planeta. E nós realmente queríamos que o planeta tivesse melhor, que houvessem pessoas mais conscientes, mais responsáveis,
de deixar esse planeta um pouquinho melhor, não para os nossos filhos que já estão aí, mas para nós mesmos quando aqui retornarmos. Então, vejam, nós estamos plantando o que iremos colher no futuro. E esse protesto é muito natural, né? Você vê que, lembram que na própria época de Jesus, os judeus protestavam, né, veementemente contra pagar imposto, se era lícito pagar tributo a César. E Jesus magistralmente, né, deu a lição, como tantas outras, né, de cá esta moeda. De quem está essa imagem? De César. Então dai a César o que é de César, a César, e a Deus o que é de Deus. Anderson, boa noite, querido, seja bem-vindo. Então, lembrarmos que o protesto, sim, é importante, faz parte da juventude, mas que a gente tem que tentar, né, como Jerônimo recomenda para nós, em vez de protestarmos contra o mundo, cooperarmos com o mundo feliz de amanhã, começando pela reforma íntima dentro de si mesmo. Então, se a gente quer que o nosso planeta se regenere, que ele se transforme num planeta de regeneração, é importante que nós busquemos regenerarmos a nós mesmos. Façamos a reforma íntima que nós queremos no mundo. E assim a gente vai conseguir, né, pouco a pouco, transformar o nosso planeta para um planeta melhor. E ele faz agora um outro comentário, né? Ser jovem não é exibir-se na passarela das ilusões de um dia e nem ostentar medalhas de torneios competitivos do mundo. Isso faz parte também na juventude, né? O João Carlos, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É uma música de Belchior. Então, olha só, ele faz essa conceituação dos jovens, né? Principalmente as moças que fazem os desfiles nas passarelas, que ele coloca nas passarelas das ilusões, e nem ostentar medalhas de torneios competitivos do mundo. Tá, você pode até fazer isso, mas não que seja isso o teu objetivo de vida, sabe? Você tem pessoas que vivem profissionalmente, né? Trabalham, né? Trabalham como modelos, ou pessoas que são atletas profissionais que competem. Teve aí as Olimpíadas, as Paralimpíadas, não é? Mas não é nesse sentido. O que ele está fazendo referência é de você dar somente valor a isso, esquecendo da sua, né, da competição interna que você tem que fazer de se vencer a cada dia. Porque vencer o outro competidor é um pouco mais de treino, um pouco mais de dedicação, você acaba vencendo, você acaba chegando em primeiro lugar, ganha medalha, ganha o troféu e tudo mais. Mas qual que é a grande medalha, o grande troféu que nós devemos buscar? A nossa transformação, a nossa reforma íntima, não é mesmo? E aqui, ó, ser jovem não é mostrar rosto jovem e ter atitudes... Não, desculpa. Ser jovem não é mostrar rosto jovem, é ter atitudes que dignifiquem a família e a sociedade em que se vive. Então, a atitude é tudo. Não é o rostinho bonito, não é o cabelo desse jeito, a cor dos olhos desse jeito, a fala disso, a fala daquilo, mas as atitudes que revelam, né, a essência do indivíduo. Não é o muito falar, é pelos seus exemplos, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, atitudes que dignifiquem, né, você como membro de uma família. A sua atitude dignifica a sua família e, consequentemente, a sociedade em que você vive. Olha que bonito esta. Ser jovem é poder mirar-se no espelho da consciência sem dela se envergonhar. O nosso verdadeiro juiz. O nosso verdadeiro juiz que vai, né, fazer o quê? Que vai nos julgar quando partimos para o plano espiritual, chamado consciência. É aquela luzinha que acende, aquela campainha que toca quando a gente está pensando em fazer algo que talvez não fosse conveniente, talvez não fosse bom, talvez não fosse útil, talvez não nos trouxesse vantagem nenhuma, muito pelo contrário. Então é importante que a gente analise sempre aquilo que nós vamos fazer. E na dúvida, conselho do Evangelho, abstém, né?
Se estamos na dúvida de fazer, partiu dentro da gente uma dúvida, não, deixa quieto. Surgiu uma dúvida de falar para alguma coisa, para alguém, prefiro que você se cale, do que depois você falou e aí não tem mais como voltar àquilo que você disse. Ser jovem não é vencer pela força, nem profanar o santuário do sexo, que deu ao mundo o doce nome de mãe. Vencer pela força, né? Olhar no espelho e não tremer ao ver a 621. 621, João Carlos, agora, hein, João Carlos? Você me joga cada pergunta difícil. Você sabe que eu só sei 3 questões do Livro dos Espíritos, João Carlos. A 1, a 459 e a 911. João Carlos, eu sei a essência, tá? Como a Teresa, a essência, o movimento interior ativo, aberto aos novos aprendizados, animado às renovações, viu? Então, João Carlos, depois você põe de novo a 621. O modelo e guia, será? Acho que eu não lembro, João Carlos, você põe aí. Mas vamos lá. Então, olha só, não é vencer pela força. Não é vencer pela força. Eu esqueci o nome da nossa amiga agora que entrou. O João Carlos falou outro dia na live da Flavinha. E depois você coloca o seu nome, querida. Eu esqueci seu nome, me perdoes, viu? Então, olha, vencer pela força. Onde está escrito as leis de Deus. Obrigado, João Carlos. Na consciência. Na 621, João Carlos. Onde está escrito, Leila. Bem-vinda, Leila. Seja bem-vinda, viu? Gratidão pela sua presença. Então, pergunta 621 do Livro dos Espíritos. João Carlos deu mais uma lição para nós, estudarmos a questão 621. Onde está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Bom, então o que eu estava dizendo, não é vencer pela força. Se nós entravarmos uma discussão com alguém e a gente ganhou aquela discussão. Ganhei a discussão. Não leva o desaforo para casa. Tá? Você pode não ter levado desaforo para casa, mas você levou o quê? Perdeu a tua paz de espírito. Rose, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Babi. Beijinhos no seu coração. 5 da manhã. Gente, esse povo madruga, não é possível. Tá certo que no Recife o sol nasce bem cedo, né? E se põe bem cedo também. Mas a Elizabeth, 5h40, a Babi às 5 horas. Gente, vocês estão em outro fuso horário. Mas vai lá, Babi, bons sonhos, tá? Então, vencer pela força, muitas vezes, significa perder a coisa muito mais importante, que é a nossa paz de espírito. E isso não tem preço. Estava falando com o Gustavo lá na live agora há pouco. Se custa a tua paz, é caro demais. É caro demais ficarmos discutindo por quinquilharias que não levam a nada, para ganhar uma discussão, né? Então ele está dizendo, não é vencer pela força, tá? E nem profanar o santuário do sexo que deu ao mundo o doce nome de mãe. Então o sexo ser exercido com responsabilidade, com razão, né? Será que o sol se põe no Recife, João Carlos? Então vejam, né? O sexo, ele é importantíssimo. Ferro e boa noite, seja bem-vindo. O sexo ele é importantíssimo, ele faz parte da nossa vida. Mas não profanar o sexo, né, de uma forma animalesca, de uma forma, né, pouco recomendável, né? Aquilo que eu falo, as coisas mais simples do mundo, como comer, como ter um relacionamento sexual, como você cuidar do seu corpo, cuidar da sua espiritualidade, isso faz parte, mas a gente tem que fazer tudo com discernimento, tudo com razoabilidade, com boa vontade e também, a gente fala assim, com bom senso e razoabilidade. Todo o excesso é prejudicial, em todos os sentidos. Ser jovem é manter-se na linha socrática do autoconhecimento, que gera o autocontrole das emoções. Olha lá, João Carlos, o povo está chamando para você ir para o Nordeste, que lá tem um pôr do sol lindo. Viu, João Carlos? E então, o que é manter-se na linha socrática?
Conhece-te a ti mesmo, 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz para o homem domar as suas más inclinações? Um sábio da antiguidade, quem era? Sócrates, disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento gera o autocontrole das emoções. Lembra que a gente sempre fala, né, que eu fui aprendendo também, vejam só, eu sempre achava que existiam 3 níveis de controle, né, que a gente teria que estar trabalhando. Seria no primeiro momento o pensamento, no segundo a fala e o terceiro a ação. Até que numa das mensagens, se não me engano, do Jerônimo, veio essa questão das emoções, que entrou no segundo item, antes da fala e depois do pensamento. Então, o autocontrole das emoções ele é fundamental, porque muitas vezes aquela emoção que a gente, né, deixa transparecer, a gente não chega a falar, mas a gente fica, né, vermelho, parece que um tomate, né, de tão vermelho que a gente está percebendo que aquilo que falaram você não agradou, não te agradou. Então, a gente tem que trabalhar esse autoconhecimento. Você sabe, por exemplo, se uma pessoa vai falar tal coisa, você sabe que você vai reagir daquele jeito. Então, você sabe que vai reagir daquele jeito, você já tem que começar a fazer um controle, né? Controlar-se é fundamental. Mas controlar, que eu falo assim, não é engolir cobras, sapos e lagartos, tá? Porque depois vai fazer mal para a gente. É você compreender a atitude do seu irmão. Compreender que ele está falando aquilo, que ele está agindo daquele jeito, daquela forma, que ele está no aprendizado. Ele não aprendeu ainda. Graças a Deus que você não está na situação dele, que você já conseguiu galgar um degrau acima. Isso é muito importante. Ser jovem, enfim, é ser um ser humano. Um ser humano, na lídima expressão do vocábulo, é ser eminentemente racional, consciente e responsável. Hoje eu vi uma postagem que achei engraçado, né? Que um homem, né, chega para um chimpanzé e fala assim: você é irracional. O chimpanzé responde para ele: e você que pega o carro para ir à academia para caminhar na esteira? Então já viu, né? A Leila está dizendo: a paz de espírito é uma consciência que estudar como nós somos, educar a mente, apesar de que sempre acontece alguma ocasião quando não estamos em sintonia. Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Então é importante, viu? A gente tem que estar sempre, como que eu diria? Nós temos que estar sempre atentos, né? Temos que estar sempre ligados. Martiele chegou para a prece. Perfeito, Martiele. Então a gente tem que estar sempre antenado, porque às vezes as pessoas vêm nos fazer uma pergunta com intenção de justamente nos, né, fazer com que a gente caia. Então, uma questão é a retórica, parece que é esse processo que o Sócrates utilizava, né? Que ele fazia, antes de responder uma pergunta, ele devolvia com uma pergunta. E Jesus fazia muito disso, né? Quando chegavam para ele, né? Qual o maior mandamento, né? Ele devolvia uma pergunta para outra pessoa, né? Então é importante que a gente, antes de responder rapidamente, a gente ligue o cérebro, né? Que eu falo, antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Então é importante a gente pensar. Quando uma pessoa te pergunta, e aquela pessoa às vezes é dada a te colocar numa situação meio enrascada, assim, meio difícil, sobretudo quando você está em público, né? Mais pessoas. Então, se ela já vai te perguntar de uma forma capciosa, então a gente já tem que fazer como uma estratégia de um jogo de xadrez. A pessoa movimentou uma pedra, né, uma peça, e aí você já fica pensando assim: qual estratégia que ela está querendo com a movimentação dessa peça? Então você tem que ser inteligente e imaginar. E aí o que você vai fazer? Você vai trabalhar de uma forma que aquela movimentação daquela peça não venha a derrubar uma peça sua importante, como uma rainha ou até um xeque-mate como o rei. Faz tempo que eu não jogo xadrez, gente, mas eu sei alguns preceitos. Então,
muitas das nossas questões de relacionamento a gente tem que trabalhar como um jogo de xadrez. Olá, Liz, boa noite, seja bem-vinda. Fazer um jogo, uma estratégia, não para você vencer aquela pessoa no jogo. A dialética, João Carlos, verdade, João Carlos, obrigado. É dialética. Eu falei outra coisa, tá certo. João Carlos, você sempre nos auxiliando nos seus esclarecimentos. Não é retórica, retórica é outra coisa. É dialética mesmo. Obrigado, João. Então, aquilo que eu falo, você não está pensando na estratégia para quê? Para derrubar a pessoa. Mas para que você não caia nas artimanhas que às vezes, né, te coloca numa situação que depois você fica difícil de sair, né? Depois fica difícil de sair. Então, o vigiar e orar funciona em todas as situações. A importância de saber, ouvir e serenar a mente antes do falar. Perfeitamente assim, perfeitamente, né? Pensar, né? Respirar, conta até 10. Gostou do jogo de xadrez, né? Prever as consequências do movimento, isso que eu falo, não para derrotar o teu inimigo, né? O adversário ali no jogo, mas para que você não venha cair nas artimanhas da vida. A nossa vida é um jogo de xadrez. Dá para fazer uma bela analogia, né? Então, lembrarmos disso. Não para vencer o adversário, mas para não ser vítima, não perder uma peça importante, né? Que é a tua razão, que é a tua serenidade, que é a tua paz. Isso é importante, isso não tem preço. Então, olha só. Ser eminentemente racional, consciente e responsável. Somos responsáveis por tudo aquilo que pensamos, falamos e fazemos. Olha só, não é apenas e tão somente no que a gente fala ou que a gente faz, mas no que a gente pensa. Porque pelos nossos pensamentos nós vamos atrair a companhia espiritual de espíritos afins ligados ao nosso pensamento. É instantâneo, a ligação é pá, vapt-vupt. É como acender uma lâmpada. Você está num quarto escuro, acende uma luz, você vê, clareou. É a ligação mental e espiritual, é assim que funciona. Ali está dizendo assim, ó, temos que conectar 24 horas, prática do dia a dia. Aconteceu comigo esses dias, mas acho que me saí muito bem. É importante. Importante a gente estar vigiando sempre. E vigiar e orar é que a gente fala assim, não é estar, como é que fala, rezando 24 horas por dia, né? Não é rezando 24 horas por dia. Então você sai daqui de casa, aí você vai fazer né? Então você vai rezando, Pai nosso, está no céu, santificado, né? Não é assim. Como que é? Pensamento e emoções? Nós temos que fazer o vigiar, né? Primeiro, os nossos pensamentos, depois as nossas emoções, a nossa fala e, consequentemente, as nossas ações. Mas os 3 lugares que são principais, né, de nós colocarmos os freios, no primeiro no pensamento, depois nas emoções e na fala. Depois que você falou, aí já não tem mais jeito. Aí já... não foi isso que eu quis dizer, não foi com essa intenção, né? Vamos ver o que o Anderson coloca assim. Entender também que algumas vezes na atitude alheia para o bem do jogo, a vida, é preciso recuar. E recuar não significa retroceder, mas também pode significar ser humilde, reconhecer a hora de ouvir. Muito bem, Anderson, muito bem mesmo. É fundamental, porque às vezes você precisa, né, como o rio. O rio atinge os seus objetivos, por quê? Ele aprende a contornar os obstáculos. E às vezes o recuar é um movimento que te permite pensar melhor para que você consiga agir melhor no momento oportuno. E o Anderson está dizendo, reconhecer o momento de se silenciar, desligar e nos preparar quando sair de casa para qualquer lugar. Na verdade é assim que eu falo. Nós temos que estar vigiando os nossos pensamentos a todo momento. Por exemplo, você vai num banco, aí tem uma fila. Se você não tomar cuidado, você chega, a fila pode estar tranquila, sabe? Todo mundo pacientemente esperando a sua hora de chegar, né?
na sua hora de ser chamado, quando de repente veio a pessoa que vai contaminar a fila. Cheguei falando assim, nossa, mas que fila enorme, né? Também, né? Não sei, olha só, não anda essa fila, começa a reclamar. Também olha lá o caixa, está conversando com o outro em vez de ficar atendendo. Pronto, ele já contaminou a fila inteira. E começa a fazer um julgamento de valor, não sabe se o caixa está trocando, perguntando alguma dúvida, um esclarecimento de alguma situação, já vai fazendo julgamento, já vai, né? E se você está naquela fila e não se proteger, aquela energia te contamina rapidinho. Então é importante a gente vigiar, porque a gente está entrando hoje em dia, que a gente fala assim, em sintonia com muitas energias. Seja a energia do planeta, seja a energia do nosso país, né, que a gente sabe passa por situações difíceis, né, que como na condição de pátria do Evangelho, nós temos que nos transformar profundamente para conseguirmos adquirir a condição de pátria do Evangelho, né? Não é pensar que nós vamos ser uma potência fantástica, não, nesse sentido não. A nossa missão como planeta, como país de condição, de coração do mundo e pátria do Evangelho é outra. É de um outro trabalho, de uma outra realização, não é econômico, financeira não, né? Então, precisamos então estar atentos para a gente não se deixar contaminar pelas energias, seja a energia dos mais diversos campos, por exemplo, econômico, político, social, de saúde pública. Gente, se a gente começar a pegar cada tópico aqui e começar a criticar a atitude do governo, a atitude econômica, a atitude da saúde, gente, nós vamos ficar até amanhã cedo falando mal de todo mundo. Mas isso agrega alguma coisa de bom para nós? Ou a gente vai entrar numa energia que vai sintonizar com outras energias na mesma intensidade, na mesma vibração? Aquilo que eu falo, não estamos dizendo aqui que a gente tem que ser, digamos assim, ignorante sobre todos os aspectos do mundo. Não sei o que está acontecendo no mundo, não sei de nada, não vi nada, né? Não é isso. Mas a gente tem que ser como Jesus, né? Ser do mundo, né? Vencer o mundo vencer o mundo sem vencer no mundo. Boa noite, Tereza, pode ir lá, vai tranquila, tá? Boa noite, boa live para você amanhã com a Martiele, tá? 7h30 a Martiele vai estar junto com a Tereza, tá? Boa noite, querida, seja bem-vinda outras vezes. Regina, seja bem-vinda, querida, boa noite. Então, lembrarmos disso, tá? Não entrarmos nas energias que circundam por aí. Por isso, a vigilância ela é importante. A prece é fundamental. A prece, a hora que a gente vai dormir, é fundamental para a preparação do nosso sono. A prece, no momento que a gente acorda, é fundamental para a preparação para o nosso dia. Então, orarmos ao deitar, orarmos ao acordar é fundamental. E lembrarmos, né, como eu sempre falo para vocês, orem antes de deitar na cama, porque muita gente começa, né, a orar e de repente já começa Pai Nosso que estais nos céus e no dia seguinte santificado seja o vosso nome, né? Nem vai para assim seja, já fica por ali, né? O João Carlos, precisamos nos vigiar, pois os outros e o governo muitas vezes não facilitam. Devemos fazer a nossa parte. João, o governo somos nós, né? A gente critica muito a atitude dos políticos, do governo de um modo geral, né? Não especificamente de uma pessoa ou de outra, né? Mas os nossos representantes são reflexos da nossa sociedade, né? Então, quando nós nos melhorarmos, nós vamos ter pessoas melhores, seja nos governos, seja no Congresso, então, em todos os cargos públicos, né? E ao lado de pessoas negativas, precisamos redobrar a vigilância. Eu lembro que a Flavinha faz sempre... Pai Nosso está nos... A Flavinha, quando ela pega alguém no elevador com ela sempre fala assim, a pessoa às vezes entra naquele papo de elevador, né, que você não conhece a pessoa, e a gente entra no papo de elevador, que nossa, mas que calor que está, né? Eu falar para vocês, Araraquara hoje bateu 41 graus. Brincando.
41 graus. Outro dia, que nem eu falei para vocês, nós estávamos com 4. Não faz um mês, nós estávamos com 4 graus. 41 hoje. E nem chegou outubro ainda, nem chegou o verão propriamente dito. Mas, né, faz parte, né? Aí, a Flavinha, quando a pessoa começa a reclamar de alguma coisa, a Flavinha sempre começa a jogar o lado positivo, não? Aí, por exemplo, ai, nossa, né, não para de chover, né? Aí a Flavinha fala, nossa, mas que bom, né? Estava precisando tanto limpar a atmosfera, que estava assim tão poluída, tudo mais, né? Ah, Jacira, façamos um governo melhor da nossa própria vida. Assim estaremos contribuindo para que todo mundo faça. Ó, Clara, aqui só deu uma ventania, refrescou um pouquinho, tá? Refrescou um pouquinho, mas chuva que é bom, nada, viu? Tá difícil esse ano. A gente brinca aqui. Aqui tá tão seco, que ninguém consegue nem mais cuspir no chão. A hora que a pessoa pensa em cuspir, seca antes. Tá parecendo Brasília aqui. Brasília diz que é assim. Nunca fui a Brasília, mas dizem que lá a umidade relativa do ar é terrível. Muito seco mesmo. Mas, finalizando aqui, ó. Lembra-te, meu amigo, de que Jesus foi jovem em toda a sua vida, mas preferiu a cruz do sacrifício a sorver uma só gota da taça das ilusões humanas. As ilusões humanas, né? Dizem uma frase que fala assim, né? Dizem que de ilusão também se vive. A Clara está falando, oh, Clara, vamos fazer um meio a meio, vai. Manda um pouquinho de chuva para cá, eu mando um pouquinho de seca para você. Tá virando sapo. Essa foi engraçada, gostei. Gostei, viu, Clara? Virar sapo vai ser bom. Vai beijar. Vai beijar o sapo, quem sabe vira um príncipe encantado. Ai, gente, perdi até o fio da meada aqui, então vamos retomar isso daqui que foi muito engraçado, gostei. É bom dar risada, né? Tem pessoas que só reclamam, aí colocamos em prática o nosso, deve ser o nosso outro lado, né? O nosso lado positivo. Tá certo. Bom, então, Jesus foi jovem em toda a sua vida. Jesus desencarnou com 33 anos. Os nossos pensamentos, perfeito. Mas ele preferiu a cruz do sacrifício a sorver uma só gota das taças das ilusões humanas. Então, a gente precisa, né, pensar, né, que muitas coisas que a gente vê da nossa vida é mera ilusão. Mera ilusão, não é real. Né? Não é que a gente está no mundo da Matrix, não. Tá? Mas não é real, não é a verdadeira vida. Mas a gente vai falar assim, tá bom, nós estamos encarnados. Nós estamos encarnados aqui. Então, né, nós vivemos uma vida material, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos da alimentação, nós precisamos das roupas, tudo mais, fazem parte do nosso, né? Mas a gente não precisa, à custa disso tudo, de estarmos encarnados, habitando um corpo material, vivermos somente as coisas materiais. Tem que ter equilíbrio. E lembrarmos, né, que nós vamos partir para o plano espiritual. Isso é inevitável, tá? Inevitável. Todos nós vamos partir e vamos retornar um dia. Isso que é muito bom, né? Então, esse aprendizado aqui é a experiência que a gente tem que passar. Agora, eu lembro que eu já até comentei com vocês. A vantagem de nós termos uma doutrina consoladora e termos uma fé raciocinada, de termos fé, de estarmos sempre com pensamentos sintonizados, significa assim: Jesus não vai nos tirar das nossas provações, das nossas expiações, nada disso. Nós vamos ter que atravessar os nossos desertos e todos nós atravessaremos um dia os nossos desertos. Só que, tendo a fé, tendo a esperança, tendo a certeza de que dias melhores virão, o que é fundamental? Nós vamos atravessar esse deserto com as sandálias do nosso mestre. Então não vai queimar os nossos pés. Nós vamos sentir o calor. Nós vamos sentir aquele mormaço forte, né? Mas não vamos queimar os nossos pés, porque vamos estar calçando as sandálias do nosso mestre. E ali dizendo, né? Viver no mundo sem ser do mundo. Verdade mesmo isso, verdade.
Bom, então, para amanhã, o Jerônimo nos vai dar uma injeção de bom ânimo, tá? Bom ânimo para amanhã, para todos nós. Então, amanhã ele vai nos animar. Então, estejam conosco amanhã às 22 horas para esta mensagem bom ânimo. E fazendo os avisos, amanhã a Martiele vai estar com a Tereza, no perfil que ela colocou aí, que eu esqueci agora, mas a Martiele divulgou já às 7h30, vai ter uma live com a Martiele e com a Tereza. Na quinta-feira, dia 23, eu vou estar fazendo uma palestra, uma live, no perfil Companheiro GEAC peraí, gente, esqueci o nome, deixa eu lembrar aqui, de Coronel Fabriciano, com o tema Companheiros e Caminhos. É uma mensagem de Emmanuel, tá? Que está no livro Companheiro de Emmanuel, tá? A mensagem intitulada Companheiros e Caminhos. Na quinta-feira, às 20h, estejam conosco lá. Irmã Gertrudes, a Ana Maria está dizendo aí. Então agora nós vamos fazer as nossas preces, os nossos pedidos. Aqueles que se sentirem confortáveis podem colocar um copo com água, pedindo a fluidificação da espiritualidade amiga. Tá bom? Eu agradeço cada um de vocês por estarem aqui conosco, como sempre. Aí, Coronel Fabriciano Giac. A Rose acabou de colocar. E assim, queridos amigos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, nós vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando os nossos pensamentos, deixando os nossos pensamentos fluírem ao sabor, ao som desta melodia que envolve a cada um de nós. Esta melodia que nos conduz às paragens espirituais e nos faz aproximar do nosso Mestre Jesus. E a Ele vamos pedir: Mestre, abençoe a cada um de nós neste momento, cada um de nós que está aqui nesta live, que passou por ela ou que vai assistir depois. Abençoe os nossos familiares, os nossos lares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que estamos pensando neste momento. Mestre, permita que a espiritualidade amiga possa envolvê-los na sua luz, na sua paz, na sua energia de muito amor. E que esse amor resplandeça por todas as criaturas necessitadas do nosso planeta, pelos nossos irmãos no Afeganistão, pelos nossos irmãos no Haiti, pelos nossos irmãos da humanidade terrena que sofre, que padece dores terríveis que nem conseguimos imaginar. Mestre querido, olhe pelos velhinhos dos asilos, pelos órfãos, pelos nossos irmãos presidiários, pelos sem-teto, pelos nossos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Enfim, Mestre, sabe melhor do que cada um de nós quem necessita das nossas vibrações, que elas possam atender aqueles que realmente necessitam, que possam sorver o seu amor, o seu carinho e a sua paz, onde quer que estejam, onde quer que estejam eles, recebam as nossas melhores vibrações de amor, de afeto e carinho. Queremos pedir neste momento por alguns companheiros queridos, como a Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, Samuel Alves dos Santos, Luísa Marques,
Ivana Atílio Sanches, Júlia Petian, Paulo César Gonçalves Perpétua, Marlene Vicente Atílio, Antônio Correia Lula, no Hospital Márcio Cunha em Ipatinga, e Paulo César Faria. E todos os irmãos que eventualmente estão nos nossos pensamentos. Possa a equipe espiritual, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes ampará-los, como também amparar aqueles doentes que estão nos hospitais ou aqueles que partiram para o plano espiritual. Proteja, Mestre, a cada um de nós que aqui está. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, que possa derramar essas bênçãos nas águas que aqui colocamos, que elas se transformem em remédio, em lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos pela oportunidade da reunião, pela presença de cada um de vocês, amigos queridos do coração, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês pela parceria, pela presença, que digo sempre que não teria razão nenhuma de a gente estar fazendo esse trabalho se não fosse por cada um de vocês que está aí do outro lado. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.